Bora para mais uma matéria de veículo 100% elétrico que você confere aqui no nosso canal comigo, Jorge Augusto. Olha só, pessoal, o veículo em questão é o Audi e-tron Sportback. Se você está ligado aí no nosso canal, viu que em novembro de 2020 nós fizemos uma matéria de avaliação completíssima com esse carro. Então por que ele está de volta aqui? Bom, primeiro que a gente tem novidades para contar aqui na linha 2022 do Audi e-tron Sportback. E também para a gente aproveitar para falar um pouco mais sobre como é conduzir um veículo 100% elétrico. Por quê? É diferente do carro a combustão. Inclusive, quando você muda o seu estilo de condução, você consegue melhorar bastante a questão da autonomia do carro. E é esse o objetivo do vídeo. A gente vai falar um pouco mais sobre os assistentes para melhorar a eficiência de consumo no carro, como dirigir melhor, usar um pouco melhor essas tecnologias que o carro oferece e também uma novidade que compreende aqui a questão do carregamento do carro, porque ele pode ser carregado tanto naquele padrão de corrente contínua, o DC, o CCS tipo 2, como também o AC. Entretanto, esse carro aqui no padrão AC pode receber mais energia. Vamos conferir tudo isso agora nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, vamos só relembrar um pouquinho da tecnologia que este carro oferece. Eu diria para vocês que é um dos carros mais tecnológicos que nós temos no mercado brasileiro e isso sem puxação de saco nenhuma. Por quê? Vamos lá, tem muita coisa para falar aqui. Esse carro tem um sistema de farol Matrix, que é aquele farol inteligente que recorta os carros que vão à sua frente, quer seja na contramão ou na sua frente, para não ofuscar e ao mesmo tempo dar a melhor iluminação possível. Esse carro também está equipado com Night Vision, a câmera de infravermelho que produz imagens lá no painel, que por sinal é o Virtual Cockpit Plus, painel altamente configurável. Ele também tem suspensão pneumática, que quando você muda o Drive Select, a suspensão sobe e desce de acordo com o estilo de condução. Mas tem muito mais coisa. Ali do lado, pessoal, não tem o retrovisor convencional, é um retrovisor virtual que produz imagens na lateral do carro, dentro da porta. Tem uma tela de alta resolução que você tem as imagens desse retrovisor. E tem muito mais coisa. Tem o Audi MMI Touch com duas telas, tem sistema de som Bang & Olufsen, tem um interior com excelente acabamento, tem LEDs com cores personalizáveis no interior. Ou seja, o que não falta nesse carro é tecnologia, que a gente já mostrou no nosso outro vídeo. Mas agora é hora da gente falar aqui das novidades desse carro. Uma coisa muito legal aqui nesse carro tem a ver aqui com o sistema de carregamento dele. Por quê? O Audi e-tron tem uma bateria de altíssima capacidade, são 95 kWh, então é uma bateria muito potente. E para carregar essa bateria? Bom, exatamente, pessoal. Esse carro tem dois padrões de conexão, né? Então ele tem esse padrão aqui que é o de corrente contínua para altas capacidades de carga. Entretanto, esse padrão de corrente contínua no Brasil é quase uma peça de ficção científica. Existem carregadores? Muito poucos. Entretanto, a maioria dos carregadores que a gente encontra é esse aqui, é o AC do tipo 2. E a maioria dos carros elétricos só carrega em no máximo 11 kWh. Já o Audi e-tron consegue carregar em até 22 kWh. Na maioria dos veículos elétricos, só existe o sistema de conexão para recarga em apenas um dos lados do veículo. E qual é o problema? Imagine que você vai num shopping, um estabelecimento comercial, dependendo de onde está o carregador, você tem que fazer uma manobra com o carro, mudar a posição para que o cabo de carregamento chegue ao veículo. Esse não é um problema aqui do Audi e-tron, porque ele tem porta de carregamento também do lado direito. É bem verdade que desse lado aqui só tem o AC do tipo 2, mas na prática são os carregadores que nós encontramos aqui no mercado brasileiro. Portanto, o Audi e-tron não precisa ser manobrado, sempre tem uma conexão do lado do carregador onde você para. Uma das coisas mais legais que você vai ver nesse carro é o Night Vision. Olhando o símbolo da Audi ali na frente, a argola que fica mais para esse lado, no centro dela, existe uma câmera infravermelha. Essa câmera produz imagens em preto e branco no Virtual Cockpit, só que tem um detalhe. Ela consegue entender, por exemplo, pessoas. E quando ela vê a silhueta de uma pessoa, ela destaca essa pessoa em amarelo.
E se essa pessoa estiver na linha de condução do carro, ela muda o amarelo para vermelho. Assim, mesmo em condição bastante difícil de visibilidade, o infravermelho continua funcionando, destacando muito bem as pessoas e conseguindo enxergar aquilo que às vezes o próprio farol ou o seu olho não consegue ver. Hora da gente dirigir aqui o e-tron Sportback. Pessoal, eu coloquei no modo de eficiência, então ele está no modo mais eficiente de condução possível. Inclusive o próprio ar-condicionado está ligado apenas na parte dianteira e não na parte traseira para economizar ainda mais de energia. Computador de bordo aqui, como vocês estão vendo, eu resetei a memória de curto prazo e deixei aqui a de longo prazo, que está com uma acumulada de quase 2.400 km rodados, só para a gente ver a diferença de consumo de energia entre o acumulado e o que a gente vai fazer aqui agora. Bom, pois bem, nessa situação, pessoal, o próprio Drive Select, ele também interfere na altura do carro. Quando você vem aqui e seleciona o modo Efficiency, ele deixa o carro já mais baixo. Inclusive, quando você ganha velocidade na estrada, a gente consegue ver aqui, se a gente colocar aqui no menu do Drive Select, que à medida que a gente ganha velocidade, esses dois quadradinhos aqui, que ele está no segundo nível de altura, ele abaixa o carro um pouco mais, para quê? Para diminuir o efeito aerodinâmico e isso ajudar a economizar energia, mas isso só quando você ganha um pouco de velocidade. Pois bem, vamos já aproveitar para falar aqui dos pedal shifts que a gente tem atrás do volante, porque esse carro não tem um câmbio, né? Então você não vai usar os pedal shifts aqui para interagir com troca de marcha, é diferente. Você vai usar eles para fazer uma recuperação de energia. Num carro 100% elétrico, você tem um sistema de freio que acaba durando muito mais tempo do que um veículo convencional. Por quê? Eles têm aí a regeneração de energia, então toda vez que você deixa de acelerar o carro, ele começa a regenerar energia. Aqui no e-tron é um pouco diferente, porque essa regeneração você vai escolher através dos pedal shifts aqui do volante. Então, por exemplo, estou acessando aqui a rodovia agora, acelerando de forma bastante suave. Vocês estão vendo ali que eu não estou usando nem 25% aí da força do conjunto. Eu vou tirar o pé do acelerador nesse momento. Olha só, eu não estou regenerando nenhuma energia, eu estou num efeito de roda livre com o veículo. Entretanto, quando eu uso o pedal shift aqui esquerdo uma vez, olha só, ele já começa a aplicar um pouquinho de freio motor, você vê que a velocidade vai caindo e ele já está regenerando energia. Eu acelero, ele cancela essa regeneração de energia. Então o pedal shift, na verdade, é este modo de regeneração de energia que você vai fazer. E aqui a gente tem dois níveis. Então, tem um primeiro nível, que é esse aqui que regenera um pouquinho, você vê a velocidade caindo, e quando você aperta uma segunda vez, olha como a velocidade cai bem mais. Nesse segundo modo, você praticamente consegue usar o pedal shift de maneira a usar muito menos o pedal de freio, ou seja, você sabe que você está numa descida ou você vai se aproximar aí de uma lombada ou alguma coisa do tipo, em vez de você pisar no freio, você usa aqui o regenerador de energia, que ele já vai frear o carro e recuperar um pouco de energia para a bateria. Mas aí você está descendo uma rampa, está regenerando energia e fala assim, não quero mais usar isso. O que eu faço? Só apertar o pedal shift do lado direito para você cancelar a função ou escolher entre o nível 1 e o nível 2. Então aqui no e-tron, esses pedal shifts são basicamente, digamos assim, uma espécie de atalho para o sistema de freio parcial, onde ao você selecionar, você escolhe o quanto que o carro vai diminuir a velocidade e o quanto você vai ter de regeneração de energia. Agora vamos ver aqui a gestão automática da altura da suspensão. Vocês estão vendo que eu estou ganhando velocidade aqui na estrada. Por enquanto, ele ainda está no segundo nível de suspensão. Mas na hora que o carro perceber que eu estou efetivamente na estrada mantendo velocidade constante, o que ele vai fazer? Ele vai descer o nível da suspensão. E isso, aerodinamicamente, ajuda a economizar energia, porque quanto mais baixo o carro está, menor o arrasto aerodinâmico. E isso, apesar de não fazer assim uma enorme diferença no consumo, acaba sim fazendo um pouco de diferença quando você vai, por exemplo, fazer longas viagens e ficar um bom tempo em velocidade constante. Ó, nesse momento, ele está descendo a suspensão aí para o primeiro nível. Ele está vendo que eu estou mantendo aqui uma velocidade constante na estrada. Se eu diminuir a velocidade,
e começar a andar em baixa velocidade, ele sobe a suspensão automaticamente. E existe mais um recurso para você conseguir poupar energia no e-tron. Aqui no MMI você tem esse menu, veículo, aí você tem aqui carregar e eficiência, assistente de eficiência, vocês estão vendo que ele está desligado. Eu vou ligar o assistente de eficiência. Bom, a partir de agora, ele vai conseguir fazer uma leitura mais detalhada de como você está dirigindo. E toda vez que ele entender que você está com uma velocidade superior à indicada para aquele trecho, ele vai colocar um íconezinho de um pezinho verde ali no painel, indicando que se você reduzir um pouco a velocidade, o sistema fica mais eficiente. Inclusive também, ele pode aplicar regeneração de energia automática no carro toda vez que ele entender que isso é uma oportunidade de poupar energia ou recuperar energia automaticamente. Aqui, pessoal, um bom exemplo. Ele está percebendo que eu estou, por exemplo, acima do limite de velocidade da rodovia. Então, o que ele está me dizendo ali? De tempos em tempos, ele coloca ali o íconezinho verde no painel do carro, justamente indicando que se eu reduzir a minha velocidade, eu vou ter aí uma maior economia e melhor aproveitamento do sistema de energia do carro. Agora eu vou sair aqui da rodovia e fazer um retorno, porém, com velocidade um pouquinho maior do que deveria ser nesta região aqui. Vamos ver se o assistente consegue perceber e indica para a gente que a gente está usando uma velocidade que poderia ser mais baixa, até mesmo para a economia de combustível do sistema. Então vamos lá, olha só. Estou acelerando aqui um pouquinho mais. Olha só, ele percebeu que eu estou com uma velocidade maior do que a indicada e ele já deu ali a indicação e já começou a fazer a regeneração de energia sozinho, diminuindo a velocidade. Por quê? Baseado no sistema de GPS do carro, ele sabe aonde é que tem curvas rotatórias e coisas do tipo, e aí ele te dá essa indicação justamente para que você dirija de forma mais eficiente. Mas tudo isso ajudou a economizar energia? Então vamos conferir aqui. Autonomia 241 km, a nossa média foi de 4,5 km para cada kWh. Olha só, a gente teve aí uma velocidade média em torno de 70 km por hora, andou aproximadamente 34 km, 29 minutos. Vamos comparar com a média histórica? Olha a diferença. 3,7 km para cada kW, a gente conseguiu fazer 4,5. Então a gente pode ver que apesar de ser uma diferença menor que 1 km, em relação ao que nós estávamos andando, é uma economia expressiva. Ou seja, andando dessa forma, você vai conseguir efetivamente melhorar bastante a autonomia do veículo. Bora testar aqui o 0 a 100 do e-tron? Primeiro, eu vou aqui no modo de eficiência, que é justamente onde o carro tem menos desempenho. A gente quer ver a diferença. Vamos lá? Aqui não tem largada estolada, é só acelerar. Pisando tudo, ainda assim o desempenho é impressionante. E olha só. 0 a 100 em apenas 6,83. Agora o carro ajustado para o máximo de potência, né? Câmbio no modo Sport, o Drive Select no modo Dynamic, ou seja, tudo para a gente ter o máximo de potência possível. Vamos lá? Usando ali o Boost. E aí o 0 a 100 fica em 5,88. Outro ponto de destaque desse veículo é o desempenho dele. 0 a 100 declarado pela Audi em 5,7 segundos. E a gente conseguiu medir um número muito próximo, 5,9. Efetivamente, desempenho de carro super esportivo, ainda que nós tenhamos todo esse tamanho aqui. Pessoal, a gente não pode esquecer que um carro 100% elétrico ele não tem câmbio, né? Ele não tem marcha. Então você consegue entregar praticamente tudo do motor de uma vez só em uma aceleração ininterrupta. Isso é bem interessante. Agora, o ponto que pega no carro elétrico é sempre a questão da autonomia. E diferente do carro a combustão, no carro elétrico ela varia muito mais do que o carro a combustão. Porque aqui, como você tem um sistema de climatização pendurado na bateria de alta capacidade e a própria bateria precisa usar esse sistema de climatização
ou para esquentar a bateria quando está muito frio, ou para resfriar a bateria quando está muito quente, isso acaba interferindo na autonomia. E como a gente já viu e mostrou várias vezes, o carro elétrico sofre muito com a topografia, ou seja, se você tiver muito morro para subir, isso também degrada bastante a autonomia. Moral da história, pelo menos nesse momento no mercado brasileiro, o carro elétrico é uma boa solução para uso urbano ou semi-urbano. Se você for fazer longas viagens, você ainda pode encontrar bastante resistência, sobretudo pela questão da infraestrutura. Gostou do Audi e-tron Sportback? Então eu tenho uma dica para vocês. Se você quiser esse carro ou qualquer outro Audi 0 km, faz o seguinte, procura diretamente a Audi Center Sorocaba. Garanto para vocês, vão te dar um melhor atendimento e fazer o melhor negócio em toda a linha Audi. E para a gente finalizar, gostou do nosso vídeo, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, essas matérias técnicas e detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Compre Car TV.